jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação, você já sabe. E hoje, indo direto ao ponto, vamos falar sobre desvios de escolha vocabular. Ih, rapaz. A palavrinha que você está escolhendo para usar ali, seja por erro de imprecisão mesmo, seja por erro de informalidade, marca de oralidade, hoje nós vamos nos ajudar nisso aí. Então, se você não está entendendo nada do que eu estou falando, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para quem? Para você que pega muito da sua fala e leva para escrita e acaba, ó... Se fuder. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, já inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se por quê? Porque quando você se inscreve, você dá um recadão, você dá um recado bom para esse YouTube aqui, que é... Esse canal pode me ajudar, tá me ajudando, pode ajudar outras pessoas, enfim, é um código pequeno que pra você é só um clique e pro YouTube é um passo enorme, beleza? Assim. Então, também te convido a enviar a sua redação aqui nos comentários, porque se você envia, eu vou poder corrigir publicamente, redação pública, e você vai ser ajudado, outras pessoas serão ajudadas, porque aí aquilo que eu corrigi na sua redação, alguém que ler, né, vai poder melhorar, beleza? Então, tendo dado esses recados iniciais, vamos direto ao assunto. Eu tô falando de desvio de escolha de registro. O desvio de escolha de registro é quando você está escrevendo seu texto dissertativo argumentativo, cuja competência 1 de correção da redação do Enem pede domínio da modalidade formal escrita da língua portuguesa. Aí eu te convido a ver esse exemplo aqui, ó. O mundo hoje tá muito violento. Há as pessoas que usam as redes sociais para fazer... Eu não tô nem agora vendo erros de translineação, separação de sílaba. Olha essa separação de sílaba aqui, ó. O Z desse lado, o E aqui, não é isso que eu tô vendo agora, tá? A gente tá vendo a questão da informalidade. Tudo bem eu falar, o mundo tá muito violento. Falar na escrita, não tem como, tá? Pessoas estão sendo muito influenciadas. Esse estão aqui, ó, por exemplo, isso aqui até o corretor, eventualmente, ele vai fazer algum tipo de interpretação sobre o uso. Por quê? Porque os corretores, eles estão preparados para não te prejudicar duas vezes em cima de um mesmo erro. Voltando aqui para o texto, o que a gente tem? A natureza do erro de está é a mesma natureza do erro de estão. A pessoa está usando a marca de oralidade, o jeito que ela usa na fala, está trazendo para a escrita. Só que a natureza do erro é a mesma, ó. Ela está suprimindo uma parte da palavra. Aqui é hoje o mundo está, ela tirou o esse. As pessoas estão, ela tirou o esse. Então, como é o mesmo erro, o corretor não conta como dois desvios. Ele conta só um desvio que acontece repetidas vezes. É diferente se fosse em outra palavra, então, mas ainda dentro do mesmo verbo ia acontecer. Então, se você tivesse escrito assim, ó, tiveram, querendo dizer estiveram, né? Eles tiveram aqui. Então, eles estiveram aqui. É a mesma natureza de erro, não ia ser contado com mais um. Então, os corretores, eles estão preparados para não corrigir e não descontar pontos seus duplicados, vamos chamar assim, né? Duas vezes pelo mesmo erro. Pronto, então a gente viu aqui que um primeiro exemplo de que você não pode cometer, trazer jeito que é na fala, tudo bem, a fala, né? Eu sou a favor da fala acontecer como ela pode e como a gente consegue. Ok. Agora, quando a gente está falando de escrita da redação, que é esse funil grande aí que te ajuda a entrar na vaga que você quer, a gente precisa se adequar. E, aqui nesse caso, esse é um dos exemplos. Olha esse outro exemplo aqui, quando a gente tem expressões coloquiais, né? Então, expressões coloquiais como um bocado, é isso aí, né, tá...
Tudo isso são considerados nessa escolha de registro. Então, a gente acaba tirando ponto, tá, de usos de aumentativo e diminutivo sem necessidade. Na verdade, né, um texto dissertativo argumentativo, dependendo do uso, ele vai estar inadequado. Por isso que essa aula é sobre os desvios de escolha de registro, tá? Então, reduções como pra, pro, abreviaturas também, tudo isso será considerado equívoco, será considerado erro, portanto, toma cuidado para você não ter ponto descontados na sua redação. Suave? Tá me acompanhando? Vamos então direto aqui para outro exemplo que tem a ver com quando você escolhe a palavra de maneira imprecisa. Sabe, aquela gafe, aquele tipo de erro que se você tivesse olhado 2 vezes, você não teria feito. Às vezes o nervosismo faz isso. Então, ó, nessa parte aqui a pessoa vem, né? A seleção que as redes sociais e sistemas de buscas promovem pode influenciar o comportamento humano de acordo com o que o logaritmo propõe. Para quem tá entendendo o contexto, sabe que a pessoa quis usar a palavra algoritmo, correto? A pessoa quis usar a palavra algoritmo e acabou escrevendo logaritmo, que é uma coisa lá da área da matemática. Então é uma escolha lexical e imprecisa. Você precisa aprender essa expressão? Escolha lexical e imprecisa? Não, você precisa estar atento na sua produção para usar a palavra precisa, né? Precisamente aquilo que você vai necessitar. Mas a gente tem outros exemplos assim que dá para destacar, como a diferença entre o equívoco, né? A diferença ela é óbvia, mas no nervosismo, na hora da produção que acontecem trocas do tipo afinidade e finalidade, ou burocracia e democracia, ou descriminalizar, discriminar. Essa é bem comum, né? Então uma coisa é descriminalizar, outra coisa é discriminar. As pessoas confundem aí. É a coisa que é escultural e estrutural. Então são essas formas aí que são parecidas estruturalmente que podem acabar gerando alguns erros de escolha, né, imprecisa da palavra. Então é importante a gente destacar isso, né? Além dos erros de informalidade, marcas de oralidade e de escolha imprecisa, né, ali da palavra, a gente tem que ter cuidado para não cometer esses erros, porque o corretor ele está preparado para saber quando é erro de grafia e quando é erro de escolha equivocada de palavra. Um dos casos mais emblemáticos, vamos chamar assim, é com o verbo encimar, que é raro, né, na língua portuguesa, né, que quer dizer colocar acima. Encimar é um verbo para dizer colocar algo acima de algo, colocar algo acima de alguma coisa, tá? Bom, voltando aqui para a explicação, diferente de em cima, né, dessa locução adverbial de lugar aí. Pronto, esse é um exemplo. Ou também com debaixo e debaixo, né, de espaço baixo e debaixo tudo junto. Mesma situação, são equívocos que às vezes têm a ver com grafia da palavra e o corretor pode interpretar como escolha de registro. Ah, mas qual a diferença isso faz dentro da competência 1? Se o corretor vê que é o mesmo erro que está acontecendo em diferentes situações do texto, ele só vai considerar como um desvio. Agora, se ele considera que são desvios diferentes, ou de grafia, ou de escolha de registro, aí já são 2 desvios diferentes que você tem. Lembrando que a competência 1 te garante 2 desvios e uma inadequação sintática. Então imagine aí, só essa situação você já teria alcançado o limite dos desvios, né? Então isso é importante a gente destacar. Um exemplo importante que é interessante de vocês saberem também é que quando o corretor está ali, né, no exercício mesmo da correção, ele vai interpretar casos desse tipo aqui, ó. Muitos usuários se tornam dependentes, né? Aqui tem um erro de grafia, mas o foco agora é dependentes do seu, aí ele colocou assim, entre parênteses, daquela ilusão. Ele errou. E esse digo, então, não é que ele está usando primeira pessoa do singular para poder explicar algo. Não, é só porque na hora de corrigir ele usou esse digo para, ao invés de ser do seu, era daquela ilusão. Pronto. O corretor não vai interpretar isso aqui como
desvio, tá? Ele vai entender que foi uma tentativa sua de correção, assim como a gente tem aqui, ó. Isso se deve, sobretudo, ao rápido desenvolvimento tecnológico associado à facilidade gerada pela tecnologia lá. Então a pessoa errou a grafia de tecnologia, primeiro tinha escrito com J, aparentemente, depois arrumou para G, mas na dúvida fez o quê? Ó, só, né? Colocou entre parênteses, traçou a palavra pra gente entender que é um erro e seguiu, tá bom? Então, também isso aí não é considerado desvios. Então pode errar na palavra. Se eu errar, eu posso só riscar e seguir à frente? Sim, você pode só riscar e seguir à frente. Você não vai poder usar corretivo, nada disso, né? Então é importante a gente destacar essas dicas aí. A gente tem um outro exemplo em que a pessoa comete 2 equívocos dentro de uma mesma palavra. E aí o corretor ele precisa também interpretar. Nesse caso que eu trago aqui de exemplo, olha só, a pessoa errou assim, ó: na internet há verdades e mentiras, devemos ter consciência para o uso dessas notícias. Era para ser notícias, né, com o acento agudo aqui e com o S, concordando no plural. Então a pessoa vai receber 2 registros de desvio, um de acentuação, o outro de concordância, no caso aqui nominal, com relação a número, né? Então, são equívocos como esse que levam a gente a ter muito desconto na competência 1. Só que o que acontece? Por outro lado, quando a palavra apresentar 2 desvios de um mesmo tipo, aí a gente só considera uma vez. Então, o participante que escreveu a palavra exceção, ao invés de exceção com o C cedilha e com XC, escreveu 2 vezes com S, tá? E então, ele está cometendo o mesmo erro, as 2 vezes que ele usou SS, SR, ele está cometendo o mesmo equívoco em 2 sílabas diferentes. Diferente desse caso em que são 2 erros em 2 sílabas diferentes, mas são erros de natureza distinta. Aqui não, é o mesmo erro que a natureza é a ortografia. É qual letra é necessária para escrever aquela palavra. Se errou nos 2 casos aqui foi um erro de letra, então é considerado só um desvio. E então é importante a gente destacar isso porque tem outros exemplos em que um mesmo erro, então aconteceu um erro numa palavra, esse mesmo erro vai acontecer em outras palavras ao longo do texto. O corretor não vai descontar 2 vezes. A pessoa errou aqui com a palavra influenciadoras, né? Esse é um erro comum. A palavra influência, ela tem acento. Agora, as palavras derivadas desse substantivo, influência, eles não vão continuar tendo acento. Então a pessoa escreveu aqui, influenciadoras mantendo acento. Influenciante e mais abaixo, influenciados. Todos os casos a pessoa usou acento quando não havia necessidade. A correção vai considerar só o primeiro erro, os outros não são considerados. São desvios, mas não são considerados na conta. E é isso que eu quero destacar. Não é para você relaxar com relação a isso, né? É para você entender que são desvios, mas esses desvios não vão ser contabilizados. Então, quanto menos você cometer, melhor, não é mesmo? E para a gente fechar essa aula sobre os desvios de escolha de registro, escolha vocabular, vou mostrar uns exemplos em que a pessoa acabou escrevendo com erro de ortografia, né? E aí a gente precisa destacar o seguinte, ó. Primeiro, a pessoa escreveu assim, é uma mesma pessoa que cometeu o mesmo erro. O primeiro erro foi adequada com a letra C. Erro de ortografia, logo um desvio. Mais adiante, a pessoa escreveu adequada com erro de ortografia e erro de acentuação. Então, o que está acontecendo aqui? Se há um desvio em uma palavra e essa mesma palavra reaparece com um problema em outra natureza, a gente vai considerar 2 desvios. Olha só que coisa. Então a pessoa errou adequada anteriormente com ortografia. Depois ela errou a ortografia de novo, se fosse só isso, tudo bem, ia ser só aquele desvio. Só que ela errou a ortografia e colocou mais um acento.
E vamos combinar que esses exemplos que eu dei aqui são exemplos de pessoas que estão sem nenhum treino de redação, né? Vamos combinar isso? Porque a pessoa que chega para fazer uma prova e faz esse tipo de equívoco dentro de uma mesma redação, perceba, eu não estou aqui ignorando os níveis de domínio, de escrita, de concentração, eu sei que isso aí é uma cebola de muitas camadas, tá bom? Por isso que eu te convido a sempre mandar a sua redação aqui nos comentários, porque de maneira ali pública, é o espírito do canal, eu vou corrigir e a gente vai poder se ajudar aqui nessa comunidade. Obviamente eu vou te convidar a conhecer o método Redação 4 Passos, né? O link tá aqui na descrição, tá no primeiro comentário partilhado aí e fixado, né? E é o site onde eu explico melhor o meu método de ensino. Eu tenho certeza que você vai ter mais informações, vai poder ter uma decisão segura. O site é um ambiente seguro de compra, é um valor simbólico se você for comparar com outras plataformas e principalmente com a quantidade de aulas que é oferecida, além dos bônus, podcasts, além da garantia, tá? E obviamente também, se você ainda não é inscrito, está conhecendo o canal agora, inscreva-se aqui no canal, porque é um canal pequenino, como vocês podem ver, mas que tem a intenção de ajudar muita gente com redação. Eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.